Então, praticamente, sinal de menos é a multiplicação por menos 1. Então, todo número negativo será sempre o resultado da multiplicação por menos 1. E aí a gente vai ter uns truquezinhos daqui a pouco para aplicar, tá? Vamos mais à frente e vocês vão ver. Então, a eliminação do parêntese, a gente vai lembrar daquela aplicação que tudo que está negativo foi multiplicado por menos 1. Então, ó, como sabemos que o sinal de menos é a multiplicação por menos 1, então aplicaremos esse conceito para eliminar os parênteses em algumas situações. Na letra A, por exemplo, eu tenho um número negativo aqui, ó, o negativo menos multiplicado, como ele está aqui praticamente entre parênteses, você subentende-se que ele está aqui multiplicado, aquele sinalzinho de vezes, certo? Então aí você bota o sinalzinho de vezes. Então seria o que? Esse menos aqui, esse menos corresponde a quem? Ao menos 1, como a gente já tinha visto. Então, menos 1 vezes, olha lá o vezes, vezes quem? Menos 4. E agora eu vou aplicar a regrinha. Opa, sinais iguais, o resultado é sempre positivo. Então, 1 vezes 4 dá 4. Então, eu eliminei o parêntese e resolvi a situação. Vamos partir para a letra B. Aqui eu teria menos vezes mais 6. Opa, mas esse menos é sozinho, então eu sei que ele é menos 1. Então, menos 1 vezes quem? Ó, aqui, ó, menos 1, cara. Menos 1. Toda vez que ele estiver sozinho, menos, significa que ele é o sinal, o fator menos 1 escondidinho. Então, é multiplicado por 6. Sinais diferentes vai dar menos 1 vezes 6, 6. E aí finaliza a continha. Vamos para a letra C. Dessa vez aqui eu tenho dois sinais de menos, depois eu multiplico menos 3. Então eu vou fazer o seguinte, esse sinal daqui, menos, corresponde a menos 1, vezes esse outro sinal de menos corresponde também a menos 1. E aí, ó, vezes quem? O menos 3. Então aí eu vou ter menos 1 vezes menos 1, sinais iguais dá mais. Então eu guardo meu sinal aqui como mais. Esse sinal daqui de mais vezes esse sinal de menos. Então, diferentes vai dar o que? Negativo. Então, 1 vezes 3 dá 3. E aí eu elimino o parêntese também. Fique atento que o sinal de menos corresponde à multiplicação por menos 1. Vamos partir para a próxima. Encontrar um fator escondido, sabendo que um dos fatores é menos 1. Então aí você vai ter o seguinte. Se aqui você tem menos 9, qual seria o fator escondido se um deles é menos 1? Você lembra que para você ter negativo, os sinais teriam que ser diferentes. Então, para o sinal ser diferente, esse daqui teria que estar com o sinal de mais. Então, ó, sinais diferentes dá negativo, né? Então, sinais diferentes, negativo, e 9 vezes 1 dá 9. Então, o fator escondido é só o 9 ou mais 9. Vou colocar somente o 9 ou mais 9, escrever com o mouse é bem ruim, mas espero que vocês entendam aí. Certo? Partimos para a próxima. Encontrar o fator escondido, sabendo que um dos fatores é menos 1. Nesse caso aqui é o 20. Então observa lá, ó, que menos 1 está multiplicando um número, que nesse caso é 20, negativo. Agora por que dá só mais 20? Dá só 20. Porque ó, sinais iguais dá sempre mais. Como é mais, não precisa escrever. Então aqui eu saberia que teria um sinal de mais. Então, ou seja, 20, para ele ser positivo, os dois sinais teriam que estar, certo? Negativos. Então qual é o fator escondido? O número escondido é o menos 20. Certo? E a resposta da questão. Fiquem bem atentos a isso aí.
E aí a gente vai para um exercício. Qual o produto entre os números inteiros abaixo? Menos 5 vezes 4. Lembrando, o 4 está sem sinal. Quando está sem sinal, eu sempre aplico o sinal de mais. Então aí eu vou fazer o seguinte, ó. Sinais é diferente. Se é diferente que esse aqui é mais e esse é menos, vai dar sempre negativo. E aí eu vou fazer 5 vezes 4, 20, com sinal de negativo, menos 20. Partir para a próxima. Qual o produto entre os números inteiros abaixo? Agora você tem menos 30 vezes menos 3. Vamos observar que esse sinal daqui é igual a esse. Então, sinais iguais, o resultado vai dar alguma coisa positiva. Quanto? 3 vezes 30 ou 30 vezes 3, que dá 90. Como resultado, no caso, positivo. Por terem sinais iguais. Vamos partir para a próxima. Esse é um pouco mais elaborado. Se eu multiplico 5 por menos 1, e o resultado eu multiplico por menos 1, e repito isso novamente mais 4 vezes. Na letra A, ele pergunta, o resultado final é um número positivo ou negativo? E na letra B, se eu repetir a operação 359 vezes, qual é o resultado final? Nossa, está bem extensiva essa aqui, a letra B, né? Mas vamos lá, a gente vai descobrir uma tática bem fácil de encontrar o resultado final. Vamos partir para a resolução da letra A primeiro. Vamos lá? Então, ó, multiplicando 5 por menos 1, você vai ter menos 5. Lembra? Sinais diferentes. Resultado negativo. Aí agora eu vou multiplicar novamente por menos 1, como ele falou lá anteriormente. Então, sinais iguais agora dá mais. E vou repetir isso 4 vezes. Então aí eu vou fazer novamente, ó. Aqui eu já estava com positivo, multiplico por menos 1. Diferente vai dar menos. Olha aí a primeira repetição. A segunda, pego o resultado, olha o resultado aqui, ó, lanço aqui e multiplico por menos 1. Iguais vai dar mais. Pego o resultado e multiplico por menos 1. Olha o resultado aqui, vezes menos 1. E dá menos. Então toda vez que eu estou fazendo uma multiplicação por menos 1, ele está alternando entre mais e menos, mais e menos, mais e menos. Então na próxima repetição, que vai ser a quarta repetição, o resultado vai dar o quê? Ó, peguei menos 5, que está aqui, ó, vezes menos 1, que deu positivo. Analise o seguinte. Na primeira repetição deu um número negativo. Na segunda deu um número positivo. Na terceira deu número negativo. Na quarta deu positivo. Então ele está alternando. Certo? Primeira menos, segunda mais, terceira menos, quarta mais e assim vai. Então multiplicação de 5 por menos 1. O resultado no caso deu um número positivo. Olha aqui. Na quarta repetição. Aí a gente vai ter uma analogia lá, certo? Para responder a letra B. Na letra B, quando se repete a multiplicação por menos 1, a gente observou que quando acontece nos números pares de vezes, o resultado é positivo. Ou seja, quando o resultado era na segunda repetição, era positivo. Quarta repetição era positivo. Então, quando era na primeira, na terceira, e se eu fizesse uma quinta ou sétima vez ou assim fosse, número ímpar de vezes, o resultado era negativo. Então aí eu vou perceber o seguinte, 359, que eu iria fazer a repetição, 359 vezes, ia dar um trabalhão medonho, é um número ímpar, porque termina em 9. Então se terminou em 9 é um número ímpar, logo se é número ímpar, o resultado vai ser o quê? Negativo. E aí eu não preciso fazer cálculo nenhum, somente o raciocínio. E aí a gente parte agora para as considerações finais.
Para você multiplicar os números inteiros, basta multiplicar os fatores e observar o sinal de cada um, certo? Aplicando a regra para os sinais iguais, resultado positivo, e para sinais